E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, sou a host desse podcast. E o tema de hoje é corrida. E aí, bora correr? Deixa eu te falar, se você não gosta de correr, tá tudo bem, porque com certeza você vai ter um paciente que gosta de correr e é sempre bom você saber cada vez mais sobre isso. O nosso convidado de hoje, para falar sobre esse tema pra gente, ele é um jornalista. Hoje ele trabalha na Câmara Federal em Brasília. Ele começou a correr desde 2012, já faz um bom tempo aí, uma experiência própria, né? Ele já fez 5 maratonas, gente, centenas de outras corridas entre meias e distâncias variadas. O nosso convidado é Breno Perucci. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora Valquíria. É uma honra ter recebido o seu convite e participar desse bate-papo. Para mim, falar sobre corrida é sempre um prazer. É um prazer correr. E é um prazer maior ainda também compartilhar as vivências, as experiências. Então, estou muito feliz por estar aqui. Com certeza. E a honra é minha porque entrevistar um jornalista, entendeu? Aí o negócio... Deixa eu te perguntar. Corrida hoje é um tema que está cada vez mais falado, né? Eu estou falando da minha visão enxergando melhor a corrida hoje. Mas você, desde 2012, já está aí literalmente maratonando na corrida. Como que você enxerga a diferença de como as pessoas viam a corrida lá em 2012, 10 anos atrás, mais ou menos, como está hoje a situação? Você vê, tá todo mundo de olho para a corrida de uma forma diferente ou não? A gente já via isso e agora vocês que estão enxergando assim? Não, de fato a corrida entrou num hype. Assim, ela nos últimos, pós-pandemia, esse período pós-pandemia, acabou fazendo muito bem para o ramo das corridas, o ramo em termos de negócio e também em termos de esporte. Quando eu entrei em 2012, já era uma modinha na época, era uma moda correr, mas era muito pela busca da qualidade de vida. Já existiam grandes corridas no Brasil, na época a mais famosa e a maior, ainda é mais famosa, mas se falava muito só na do Rio de Janeiro, mas hoje tem tá espalhado um boom de grandes corridas pelo país inteiro. Só fala pro pessoal, maior, para eles terem noção do que é maior. Maior em termos de estrutura e em termos de participantes inscritos. O ano passado, por exemplo, foram, se não me engano, 50 mil inscritos, 40 e poucos mil inscritos. Na faixa de 45 mil inscritos, para ser mais preciso, o ano passado. E esse ano a previsão é que ultrapasse esse número. Então, assim, quando a gente fala maior, é de fato a de maior porte, a de maior entrega e a de maior número de participantes. Vem gente praticamente do mundo inteiro. Cara, é gigantesco. Se você imaginar que tem cidade que não tem isso de habitantes, gigantesco. Pois é. Eu corri, a minha primeira meia maratona foi no Rio, em 2016. E aí, depois de 8 anos, eu voltei ao Rio ano passado, fiz a maratona de lá em junho, e me impressionei com o avanço da prova nesses 8 anos, né? Com o crescimento da prova. Então, esse crescimento acompanhou, é um reflexo do que o meio, do que o contexto passou justamente nesses 10 anos, nesses 8, 10 anos últimos. O contexto, o cenário da corrida cresceu demais. E aí deixou de ser apenas claro, continua sendo esporte, muita gente continua entrando por qualidade de vida, por busca de melhoria de qualidade de vida, muita gente continua ficando pela questão da qualidade de vida, mas as pessoas passaram a encarar as corridas como metas, como de fato objetivos. Eu quero ano que vem correr no Rio, eu quero ano que vem correr a Meia do Sol em Natal, que entrou também no hall das grandes do Brasil, eu quero correr a de Porto Alegre e assim por diante. É interessante você falando isso, porque eu comecei a olhar e tentar entender um pouco, né? Porque quando a gente olha para um esporte, e eu fui atleta, melhor, hoje eu não me considero uma atleta, mas eu fui atleta. E o esporte, ele vai ensinando a gente, né? Você vai lá, você treina, aí você tem uma competição que te desafia, aí você vê se você foi bem, se você foi mal, tem que treinar para a próxima. Só que eu tenho que ter a próxima, né? Para ter no calendário ali, olha, daqui um mês eu tenho tal coisa. E isso me motiva a querer estar treinando para eu testar novamente. E eu vejo que a corrida, além dela ter isso, porque ela tem várias corridas, vamos dizer assim, e a pessoa se programa num treino, é muito mais fácil dela seguir esse treino.
E a sensação de conquista que eu vejo das pessoas participando de uma corrida e conseguindo lá 5, 10, 21 quilômetros, parece que é muito grande. É uma sensação, assim, uma satisfação muito grande de estar participando, né, daquele momento ali. Tem duas corridas que eu não esqueço jamais. Essas duas corridas, elas não estão entre as 5 maratonas que eu fiz. Claro que as 5 maratonas foram incríveis, assim, porque são desafios muito grandes. Você passa meses abrindo mão de muita coisa para poder fazer aquela prova. Mas tem duas corridas que eu não esqueço nunca, que foi a primeira, que foi uma corrida do Circuito Caixa, aqui em Natal, em 2012, outubro de 2012, e a minha primeira meia maratona no Rio, essa que eu comentei em 2016. Por que eu falo dessas duas provas? Porque foi quando eu concluí essas duas corridas que me veio assim, o start de dizer, é isso que eu quero. A de 2012, ela me fez permanecer treinando. Eu ainda não tinha, de fato, mudado de vida. Permaneci com muitos hábitos errados antigos. Fiquei de 2012 a 2015 ali, fingindo que treinava, fingindo que corria, e ainda com o pezinho nos costumes errados, em algumas práticas ainda erradas de alimentação, de vida noturna e tal. Mas foi essa corrida de 2012 que me fez ficar. E essa prova de 2016 foi a que me fez virar a chave de fato. Quando eu concluí a minha primeira meia maratona e quando eu via idosos, uns gordinhos, umas gordinhas, o senhorzinho, a senhorzinha, pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias, pesos, perfis, eu vi, meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando eu concluí a prova, veio o filme, né, dos meses de preparação, de tudo que eu passei, de quem eu era, do que eu mudei. Eu disse, não, a partir de agora eu não olho mais para trás, eu só vou olhar para frente agora. E é isso, assim, correr de fato começa a transformar quando você cruza uma linha de chegada. Quando você cruza a primeira linha de chegada, você começa a sentir algum tipo de transformação. Muito bom isso. E de fato me transformou. Não é clichê falando, não é exagero. A corrida me trouxe características que eu não tinha até então. Depois que eu comecei a levar a sério correr, depois que eu comecei a estabelecer metas e me programar, a organizar a minha vida, tendo como base os treinos e as corridas, eu me tornei um cara disciplinado. Eu nunca fui disciplinado na vida. Até 35 anos de idade, eu nunca fui disciplinado na vida. Nunca. Eu nunca fui resiliente. Nunca. E correr me trouxe essas características. E eu não fui assim, eu vou ser disciplinado. Não. De repente, eu olhei para mim e disse, caramba, eu estou me comportando como alguém disciplinado. E não só falando sobre treino, sobre trabalho, sobre alimentação, sobre relacionamento interpessoal com família, com tudo. Eu passei a olhar a minha vida de outra forma. E não foi nada programado, foi correndo que eu fui percebendo. E quando eu me dei conta, eu já estava lá. Muito legal. É como olhar para a corrida, e a corrida não é o fim. Ela é o veículo para o seu autoconhecimento. Ela é o veículo para te fazer conquistar algo que talvez nem você mesmo acreditasse mais. Pô, vou fazer tal coisa, não faço mais uma vez, vou fazer, não faço. E a corrida te fez ter essa disciplina, como você falou, e a resiliência de fazer algo que não é fácil, que aí eu já ia entrar nesse contexto agora. Você faz parte do Ministério da Corrida. Convença uma pessoa que correr é bom, porque geralmente quem começa a correr, a pessoa odeia, né? Você fala, nossa, os primeiros minutos, os primeiros quilômetros, não sei se talvez o primeiro mês, o primeiro ano. É difícil de chegar, talvez, nesse momento que você está falando, nossa, como é maravilhoso correr. É porque, normalmente, claro que nem hoje o cenário está mudando e a tendência é que mude mais, mas quem começa a correr sempre começa tentando deixar algo que estava fazendo mal. Ou uma alimentação que estava fazendo mal, ou uma vida noturna que estava fazendo mal, ou um relacionamento que estava fazendo mal, algo que estava incomodando na vida. Aí você começa a correr como uma válvula de escape. E aí, obviamente, você não tinha uma vida regrada, você não tinha uma vida voltada para aquilo ali. Então, o sofrimento, vai sofrer, vão aparecer dores, e muitas dores.
Para isso temos os fisioterapeutas. Pois é, você é da área. Você sabe, aparecem dores diversas. Eu sofri muito com dores no começo. E além das dores físicas, aparecem as dores, algumas eu vou colocar como dores, mas não são dores, são ali armadilhas do cérebro. Preguiça, sono, falta de tempo, para você não fazer, para você continuar na zoninha de conforto. Então, é difícil o começo. E é difícil também porque muita gente que começa, muita gente tem uma longa estrada a percorrer. Eu estou 30 quilos acima do meu peso, eu estou 20 quilos acima do meu peso. É muita coisa, eu não vou conseguir. Então, você começa a olhar muito para longe. E aí desiste fácil. Eu digo sempre assim para quem está começando, esqueça o longe, foque no hoje. Foque no hoje. O que é que você tem que fazer hoje? 30 minutos de caminhada? Faça esses 30 minutos de caminhada. Porque se você fizer o seu hoje bom, ao longo de um ano, vários hojes bem feitos vão dar um resultado incrível que você nem imaginava que teria. Então eu digo muito isso. Trace metas curtas. Minha meta é perder 1 quilo. Minha meta é correr 1 quilômetro sem caminhar. Trace metas curtas porque elas são mais fáceis de ser atingidas e quando você atinge, ela serve de combustível para a próxima. Recompensa. Então, de meta curta, se vai longe. Eu garanto. Eu passei por isso. Eu não duvido. Curiosidades, você fez o trocadilho do vai longe, né? De certa forma, o corredor vai longe. Você chegou a mensurar quantos quilômetros você já correu? Você marcava, fiz treino de 5 hoje, fiz tal. Você sempre teve um relógio? Você fez essa análise assim? De quantos eu já corri na vida? Sei lá, quantos mil quilômetros você já correu? Não, pior que não. Pô, legal, cara. Pior que é um dado interessante, assim. Eu tenho como fazer esse levantamento, pelo menos... Desde que ano você usa um relógio que marca? Eu uso o relógio desde 2015, eu acho. Então, pelo menos de 2015 para cá, eu tenho como... 2025, vai dar 10 anos aí para você ter uma noção legal, pô. Pois é, o ano passado eu corri... O ano passado foi o ano que eu fiz 2 maratonas, 2024. O primeiro ano que eu fiz 2 maratonas num ano, então foram mais de 1.000 quilômetros num ano. Foi a primeira vez que eu ultrapassei a barreira dos 1.000 quilômetros num ano. Então, se eu colocar uma média aí, sei lá, dá uns... Imagino, vou chutar aqui, uns 8.000 quilômetros em 10 anos, sei lá. 7.000 quilômetros em 10 anos. Que talvez. Massa. Tem que olhar ali, da onde até onde, entendeu? Para ter uma noção clara ali do quanto é correr muito legal. Eu até postei no meu Instagram, em dezembro do ano passado, quantos quilômetros eu corri em 2024, porque tinha lá a marcação, foram mais de 1.000. Eu também não tinha essa noção, né? Porque a gente vai treinando, vai fazendo, quando você chega no dado final, você diz, caramba, eu fiz isso tudo. Porque foram 2 maratonas, e não é só a maratona em si, que tem 43 quilômetros, é a preparação para ela que é mais difícil. Então você roda muito, corre muito num ciclo de maratona. Você chega a rodar ali, sei lá, 50, 60, 70, 80 quilômetros por semana. Então, quando chega no final da prova, você rodou aí uns 500 quilômetros. É pesado. 400 quilômetros. Quando você começou a correr, você começou pensando em 5 quilômetros ou você já tinha uma ideia de, quero começar e daí vou aumentando? Como que foi? Eu comecei a correr como eu citei, para fugir de dores físicas e fisiológicas. Uhum. Eu tinha 30 e tantos quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu sou hipertenso por uma condição genética, né? Eu herdei a hipertensão do meu pai. Mas eu já sofria dos males da hipertensão. Desde os 25 anos que eu tomava medicamento para controle de pressão. Então eu tomava 3 medicamentos para controle de pressão arterial. E eu vivia tendo picos hipertensivos, muitos, assim, de baixar o hospital mesmo. Minha mãe dizia, você vai morrer, porque eu me alimentava muito mal, estava sedentário, gordo, bebia, enfim, e aí, pré-diabético. Eu precisava fazer alguma coisa por mim, eu não conseguia fazer atividades simples. Amarrar o meu tênis, eu não conseguia, porque a barriga não deixava. Me levantar da minha cama, eu estava deitado na cama vendo TV. Se eu fosse levantar, eu não conseguia simplesmente levantar com esse movimento simples aqui. Eu tinha que bolar
para botar o pé no chão e sair da cama, porque a barriga não deixava. Cara, é difícil de imaginar você nessa situação. Coisas do dia a dia, assim. Eu disse, caramba, eu não tinha nem 30 anos, eu tinha 20 e poucos anos e passando por isso, 28 anos e passando por isso. E eu comecei a me preocupar, isso começou a me incomodar. Um dia incômodo, 2 semanas depois outro incômodo, mais um tempo outro incômodo, mais um incômodo, mais um incômodo. E de incômodo em incômodo eu explodi de um bom sentido, de dizer, vou fazer algo por mim. Foi quando eu decidi começar a treinar corrida. Então era uma busca por mudar de vida. Eu nunca pensei numa prova de 5 quilômetros quando eu comecei. Eu queria mudar de vida. Sim. E aí depois de 2 meses treinando, eu entrei na assessoria aqui em Natal, que existia na época, Natal Runner. E aí, depois de 2 meses treinando, eu via meus colegas treinando, vamos nos inscrever. Eu fui me inscrever e minha meta era terminar os 5 quilômetros sem andar. Só no trotinho ali, maroto. Eu não consegui na primeira corrida, dei uma leve caminhada ao longo da prova, tinha um subidão. Nessa subida eu caminhei. Mas aí, foi aí. Quando eu fiz a prova de 5 quilômetros, eu passei muitos anos dizendo, jamais farei a maratona, isso é coisa de louco. E essa primeira prova você ainda estava muito acima do peso. Tava, eu cheguei, meu peso maior foi 117 quilos. Nessa primeira prova, eu acho que eu devia estar com 114, 115. Tinha perdido pouca coisa. Tava bem pesadão. Foi Breno, bem lentinho. antes de você começar a correr, você fazia outras atividades físicas? Você tentou outras coisas? Eu passei muitos anos sedentário. Depois que eu entrei na faculdade, em 98, até a faculdade eu sempre fiz muito esporte. A minha vida escolar, colégio, na adolescência, até meus 18 anos, 19 anos, até meus 20 anos, eu sempre fiz muito esporte. Eu jogava futsal quando era mais novo, fiz natação muitos anos quando era mais novo também, na adolescência. E depois entrei na musculação com 15 anos, fiz dos 15 aos 20. Mas aí depois que na metade da faculdade ali, mais ou menos de 99, 2000, eu fui deixando por ocupações e preguiça também, a preguiça foi batendo. Não vou hoje, não vou. Fui deixando e fiquei, acho que uns 10, 12 anos sedentário. E aí foi daí que eu comecei a sofrer tudo que eu já escrevi e logo depois veio a decisão de começar a correr. Mas quando eu comecei a correr, eu vinha de pelo menos 10, 12 anos de sedentarismo absoluto. Caramba. E ganhando peso e alguns males. Na minha primeira consulta com a minha nutricionista, ela fez uma avaliação chamada bioimpedância, você conhece? E aí eu tinha 35 anos na época. A minha idade metabólica era de um senhor de 62. Ou seja, o meu corpo, o meu organismo, por dentro, funcionava como de um senhor de 62 anos. Caramba. Hoje eu tenho 45. E eu fiz a avaliação essa semana com ela. Aproveitei que estava aqui em Natal, fiz a minha consulta com ela. A minha idade metabólica é de 22 anos. Que o meu massa. corpo funciona como de um menino de 22 anos. Que Ou seja, eu aumentei 10 anos na idade cronológica, mas desci 40 na idade fisiológica. Isso não tem preço. Nossa, imagino. Poxa, que legal, parabéns. Parabéns mesmo. De fato é massa. Assim, Quanto tempo é uma sensação muito boa. você demorou para fazer a primeira maratona? A primeira maratona foi em 2019. Ou seja, da primeira meia, que foi em 2016, para a primeira maratona em 2019 foram 3 anos. E eu só decidi fazer essa maratona em 2018. Porque até então, até 2018, de 2012 a 2018, eu passei 6 anos dizendo que eu nunca ia fazer uma maratona, porque é coisa de louco, é demais, meia maratona tá bom, já é um desafio gigante. Mas aí eu tinha ido para fazer uma meia maratona lá em Santiago, no Chile, em 2018, e eu gostei tanto, foi a minha primeira prova internacional, eu gostei tanto da vibe da prova, né, desse clima que eu falo, que isso contagia, gostei tanto, assim, de pessoas do mundo inteiro, muito brasileiro, que eu encontrava lá, o pessoal com camisa do Brasil, bandeirinha. E aí eu olhei para a prova, assim, um clima ameno, a prova bem planazinha, o relevo da prova bem plana. Aí eu disse, rapaz, se eu tiver que fazer uma maratona, a primeira vai ser aqui. E aí quando eu voltei para o Brasil, depois da prova, quando abriram as inscrições do ano seguinte, 2019, lá em Santiago, eu me inscrevi na maratona e no ano seguinte eu voltei ao Chile para fazer a minha primeira maratona lá. E eu dizia, não, eu quero fazer só uma, só para viver essa experiência. Aí fiz em 2019,
quando já querendo fazer em 2020 também, mas aí veio a pandemia e passamos um tempo sem provas. Acalmou um pouquinho. Porque senão, desde então, eu estava fazendo pelo menos uma por ano. A primeira maratona que você fez, você conseguiu terminar? Não teve nenhuma intercorrência no meio? Não teve não. Assim, a minha primeira maratona, assim como a primeira meia, a minha meta era terminar sem andar. A minha primeira meta da minha primeira meia foi essa. Não, eu quero terminar trotando, sem caminhar nada, consegui fazer a meia nesse tempo. E a primeira maratona também. Minha primeira meta era terminar sem andar. Trotando, ritmozinho leve, sem preocupação com o tempo. E assim foi. Eu queria viver essa experiência, eu queria completar uma maratona com o desafio pessoal de não andar. E graças a Deus deu tudo certo. Assim, não foi com o clima que eu imaginava, porque coincidentemente, no dia da maratona lá em Santiago, 2019, foi o dia mais quente dos últimos 10 anos. Nossa. Lá. Foi temperatura de Natal quase. Caramba. 28 graus, 29 graus. Então, acabei acabando, eu crente que ia fazendo um climazinho de 15, 16 graus, fiz um clima de 29, um calor gigante. Mas, como eu treinei em Natal, a gente treinou no calor, então deu para fazer de boa a prova lá. Breno, fala pro pessoal o seguinte, ó. A gente tem 5, 10, 21 e 42, basicamente, né? Geralmente nas corridas. São as distâncias mais tradicionais. Os mais clássicos. O que você entende, por exemplo, qual distância que você acredita que é mais difícil para treinar, não para competir lá no dia, mas o treinamento talvez seja mais pesado ou mais difícil de estar ali concluindo? Qual você acredita, na sua opinião, obviamente, que é mais gostoso, que você sente mais prazer em estar fazendo aquele treino ou o formato que aquilo funciona? O que para você é mais difícil ou mais gostoso? Como que você vê isso? É difícil dizer qual é o tipo de prova mais difícil para se preparar, porque são preparações diferentes. Quem treina para a prova de 5 e 10 quilômetros trabalha muita explosão, muita velocidade, muita velocidade, muita velocidade. Então você está sempre no limite do seu fôlego. É muito extenuante, então eu treino muito pesado, intenso. Quem treina para 5 e 10 é pauleiro o tempo todo. Quem treina distâncias maiores, a partir de 21, não é tão intenso, tem os treinos de tiro também, mas você trabalha mais volume, é mais carga, é mais distância, mais distância, mais distância. Então, é a dificuldade mental de você permanecer concentrado e treinando por um treino para uma maratona, muitas vezes é 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas de treino. Um treino para a prova de 5 e 10, são treinos que duram menos de 1 hora, mas são treinos muito mais intensos. Então, são dificuldades diferentes. Sim. As duas preparações são bem difíceis. E você precisa se alimentar adequadamente para um, se alimentar adequadamente para outra, cuidar do corpo. Eu digo muito isso. Importante demais um acompanhamento de um fisioterapeuta, para você cuidar do corpo, cuidar das articulações, porque correr é um esporte de impacto. Então a gente tem que ter essa noção também. Então são dificuldades diferentes. Prazerosamente, para mim, Breno, eu gosto de provas de maiores distâncias. Da prova, a preparação é difícil. Sim. A preparação é ralada, é complicado. Tem dia que você vai, meu Deus, eu preciso treinar 2 horas hoje, correr 2h30 hoje. Mas aí vai na base da disciplina. É a disciplina que faz ir. Por mais que você esteja num dia ruim, desanimado, ou cansado, ou triste com alguma coisa, mas você vai pela disciplina. Então a preparação é difícil, mas a prova é uma maravilha. Mas se a gente pensar na preparação, é mais difícil, você falou, tá num dia que você por 2 horas de treino. É mais difícil começar, o treino, ou é mais difícil terminar o treino? Depois que já tá ali, é mais fácil. O que você acha mais difícil? É mais difícil sair de casa e começar. É mais difícil, e eu passei por isso, justamente isso, o ano passado. Foi o ano que eu treinei praticamente sozinho, o ano inteiro. Eu era sempre acostumado a correr em grupos, com amigos. Eu treino, faço parte de uma assessoria. E eu sempre treinava com a companhia de alguém, pelo menos uma pessoa comigo. O ano passado, 90% dos meus treinos, ou mais, 95% dos meus treinos para as 2 maratonas foram sozinho. Então, exige mais ainda da cabeça, porque você está sozinho. Então, o mais difícil é botar o tênis, se vestir, tomar o pré-treino e sair de casa. Depois que sai de casa, não, aí eu tenho 2 horas. Quando eu saio de casa, eu faço muito isso. Saio da minha casa já correndo, rodo várias ruas de Natal, dou um giro grande do Natal e volto para casa. Então, o difícil é sair de casa. Depois que sai,
Você vai ter que voltar mesmo, né? Dá um jeito e vai. Aí vai, né? Eu acho que é algo muito complicado, como você falou, essa logística de tempo também, né? Você olhar para sua agenda e Sim. que dia que cabe esse treino e será que eu vou ter um compromisso que vai entrar? Então, deve ser muito fácil de você, putz, eu vou ter uma reunião aqui e aí hoje eu não vou poder treinar. E para encaixar isso em outro horário deve ser muito difícil também, porque é um tempo grande de treinamento. Então, por outro lado, pelo que você está falando de 5 e 10, deve ser aquele negócio, tipo, você tá no gás ali, se não tiver alguém com você, vai. Deve ser muito mais difícil de você... Pois é, assim, são dificuldades que fica difícil você dizer onde é que está mais pesado. Sim, pois para quem está mais pesado. Porque, e também varia de pessoa para pessoa. Uhum. Nós somos seres únicos, né? Então, cada organismo funciona de uma forma, responde de uma forma àqueles estímulos. Para mim, determinada distância, determinada velocidade vai ser confortável, para outra pessoa não. E vice-versa. Então, varia também. Tem também esse caráter individual, que também é levado em consideração nesse quesito avaliação de dificuldades e tal. Mas eu gosto sempre de afirmar, o resultado é sempre muito prazeroso. Quando você olha para trás e vê o que você superou, o que você deixou para trás, e em todos os aspectos, não falo só de peso, de tudo. Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Tem uma frase que é clichê no mundo da corrida, assim, tá com preguiça de treinar? Vai treinar. Quando você voltar para casa, você vai dizer, valeu a pena eu ter ido. Valeu a pena ter ido. E é sempre assim. A gente sempre, nos dias ruins, vai. Mas quando volta, graças a Deus eu fui. Ainda bem que eu fui, é sempre assim. O pós-treino é sempre bom em todos os esportes. Desde que a gente não leva uma porrada no karatê, é maravilhoso. Me diz uma coisa, voltando para quando você começou, você estava numa fase extremamente difícil da sua vida, você precisava mudar, mas muitas pessoas às vezes passam por isso, né? Tipo, como você falou, eu tô sedentário, eu não tô gostando da vida que eu tô levando, eu não tô gostando da pessoa que eu tô me tornando, vamos dizer assim, mas eu não consigo sair, tá estagnado. Tipo, você fica meio que preso naquele negócio ali e não consegue ter esse dia do chega, de falar, cara, deu. Parece que é sempre assim, ou a próxima segunda, né? A próxima segunda eu vou, a próxima segunda eu vou. Você teve esse start de beleza, dia do chega, vou mudar, vou começar. Nesse começo de corrida, como foi isso? Você teve momentos que você, quase desisti, tipo, quase que eu não dei certo nisso, ou você, tipo, conseguiu realmente, tipo, eu vou, tá chovendo, tá sol, eu não quero, eu quero, eu vou e acabou? Eu quando entrei no mundo das corridas, lá em 2012, eu já tinha mais de 30 anos, já tinha uma certa, vamos colocar assim, maturidade. Então, se eu tomei aquela decisão, e eu sou assim, isso é algo que eu já era assim, quando eu tomo uma decisão de fazer algo, a decisão está tomada. Então eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ser complicado, só que até então, foram 3 anos de uma decisão tomada, mas meia boca. Uhum. Ali, vou começar a fazer algo, mas eu não preciso mudar meu cotidiano. Uhum. Vou fazer o esporte, mas eu não preciso mudar de vida, não preciso mudar hábitos. Então a decisão foi assim, eu digo que foram 2 decisões, uma em 2012 e outra em 2015. A 2012 foi de dar o primeiro passo e ir caminhando. A 2015 foi, é aqui que eu quero ficar e agora eu vou dar passos mais ousados. Agora eu vou avançar, assim, pular um estágio. Eu saí da fase de corredor festivo, passei 3 anos como corredor festivo, participava das corridas, fingia que treinava, assim, não treinava, mas treinava pouco. Por exemplo, eu não treinava aos sábados. Nas planilhas de corrida, normalmente tem 3 dias de corrida. Um treino pode ser na segunda ou na terça, o outro na quarta ou na quinta, e o outro no sábado, que é o chamado longão. Sim. Que é o treino mais longo da semana. O longão eu nunca fazia, porque a sexta eu saía, na quinta eu já saía, então eu nunca fazia longão, quase nunca, assim. Foram 2, 3 anos que eu praticamente não fazia longão. Então, não dá para dizer que eu era
que eu tinha vida de corredor. Eu treinava só terça e quinta, tinha 2 dias de treino da semana só, que são os treinos menores. A partir de 2015, essa foi uma mudança. Então, quando você começa a correr no sábado cedinho, acordar 4h30 da manhã para correr, 5 horas da manhã para correr, você tem que dormir cedo na sexta. Tem que se alimentar bem na sexta. Então não dá para aquele happy hour depois do trabalho, uma cervejinha com um churrasco, qualquer outro petisco. Vai fazer efeito no dia seguinte. Vai fazer efeito no dia seguinte. Você vai acordar pesado, vai constipar, enfim. Sim. Algum efeito vai ter. Então você precisa evitar isso. Então já é uma mudança. Se você fizer isso por 4 semanas seguidas, ao final do mês você vai sentir o resultado em você. A barriguinha vai estar menor, vai estar mais disposto. Vai dizer, rapaz, não é que é bom? Então assim, eu não cheguei a passar por essa fase do vou escorregar e vou desistir. Não. Nos primeiros 3 anos, eu tinha a decisão de fazer algo sem precisar ser drástico. Mas eu ia fazer algo. Mas a partir de 2015, eu disse, não, vou fazer além. Então, até hoje, eu me mantenho. 2024 foi muito difícil, foi bem complicado, por essa questão de treinar só, mas eu ia. Porque eu sabia que eu tenho que fazer. Eu não assumi esse compromisso, ninguém me obrigou a me inscrever nessa prova. Fui eu que me inscrevi e fui eu que decidi, então eu tenho que fazer. Chova, faça sol, dia bom, dia ruim, eu vou lá e faço. Então é assim até hoje. Não, claro que não é fácil, mas depois que entra no cotidiano, você sente falta se não fizer. Incomoda se não fizer. Claro, não vou ser caxias e dizer, você não fura treino. Às vezes, poucas vezes, mas acontece. Mas eu evito ao máximo, eu procuro sempre seguir na disciplina, porque o efeito é bem melhor e é um compromisso meu comigo. Com certeza. E me diz uma coisa, correr de manhã perde mais caloria, é isso? Porque o pessoal gosta de correr 5 horas da manhã. Para falar a verdade, eu já até perguntei isso para minha nutricionista. Ela falou, claro que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que desenvolve melhor no final do dia, mas para a maior parte das pessoas acaba tornando-se mais recomendável correr cedo, porque você acabou de dormir, está com o corpo descansado. Vale ressaltar que a gente precisa dormir bem. Então vamos entender que a gente dormiu bem. Está com o corpo descansado, dormiu, teve uma noite boa de sono, uma noite reparadora, onde você descansou bem, se recuperou bem, recuperação celular e tal. Levanta, se organiza, toma um café, algum pré-treino e vai correr descansado, com a cabeça limpa. Então, mentalmente acaba sendo mais recomendável, fisiologicamente também. Mas tem pessoas que desenvolvem melhor, rendem melhor ao final do dia, quando já está mais, entre aspas, aquecido. Eu comecei correndo à noite. Os meus primeiros 3 anos foram à noite. E nessa fase do vou fazer algo, mas vou molhar só a ponta do pé, eu treinava à noite. Quando eu decidi, de fato, virar mais a chave, eu passei a treinar pela manhã. E eu rendo melhor pela manhã, apesar de gostar de correr à noite. Eu gosto de correr à noite, mas eu rendo melhor, eu percebi isso, o rendimento é melhor pela manhã. Eu acredito que por esses motivos, né? Você dormiu bem, o corpo está descansado, a mente está limpa, não tem tanta interferência dentro de você, porque você não comeu, não tomou um café da manhã, não fez nenhum lanche, algo que possa lhe fazer mal, é só o pré-treino. Então, acredito que esses fatores acabam contribuindo. E o resultado do pós é melhor, é bom também. O seu dia rende mais, o pós-treino. Quando você treina pela manhã, você já vai para o trabalho disposto. Já vai para o trabalho acordado, aceso. Já vai com o peito aberto. Nos dias que eu não treino pela manhã, eu vou para o trabalho assim. Com sono. Vou para o trabalho assim. De treino, eu vou para o trabalho assim. Não, mas eu gosto também de treinar de manhã. Eu acho que já fica aquela missão cumprida. Pô, acordei, fiz um treino legal. É que você falou, tipo, tomo café, tô animado, já tá com energia lá em cima.
É outra coisa. A adrenalina é outra. Até o poder de concentração é melhor. O ânimo é melhor. Você chega dando bom dia, sorrindo para todo mundo. O dia é sempre diferente quando você treina pela manhã. Não, é verdade. E é interessante porque cria-se essa organização. Então, se eu acordo, eu tô brincando acordar cedo, mas assim, se eu acordo cedo, eu sei que eu preciso dormir bem, eu tenho que dormir mais cedo. Então, meu planejamento na noite anterior também é melhor. O que eu vou jantar para eu ter energia para eu correr no dia seguinte? Então, começa a ter algo muito melhor. Eu lembro muito daquele livro, O Poder do Hábito. Mentira, Hábitos Atômicos. Não sei se você chegou a ver já. É muito bom o livro. E ele fala muito sobre essa questão de, às vezes, a gente quer se tornar alguém, por exemplo, quero me tornar um corredor, e aí eu vou ter que ver, beleza, eu quero me tornar um corredor, exemplo, por exemplo. Aí, o que tem esse corredor? Aí é como você falou lá, beleza, eu quero alguém que treina constantemente, tenha resiliência, cuide da saúde, cuide da alimentação, durma bem, enfim, eu tenho uma imagem de alguém que eu quero me tornar. E aí o contexto é, mas se eu quero me tornar essa pessoa, o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga me tornar essa pessoa? Eu preciso comer melhor, então eu vou lá no mercado e já vou comprar alimentos que me fazem vivenciar como é ser essa pessoa. Porque não é me tornar, eu tenho que ter hoje já começar a ter o DNA dessa pessoa. Então, eu tenho que todo dia fazer alguma coisa. Então, beleza, o que eu vou fazer? E aí ter que colocar algo ali para não errar. Tipo assim, é acordar com a roupinha do lado já para você não falar assim, não vou. Vou sim, porque já tá aqui combinado e aí tem que ir. Por mais que eu vou, e é interessante o livro, por mais que eu vou e eu volte em 5 minutos, por exemplo. Mas eu fui. Para ter aquele negócio, eu fui. Não, passei mal, não sei o que, realmente estava indisposta, acordei com dor de cabeça. Mas, tentar criar aquele hábito realmente para não ficar naquela coisa falha. Depois que entra no hábito, depois que vira hábito, é um compromisso da sua agenda do seu dia. Então você começa a encarar meio que naturalmente isso. Amanhã é dia de treino. Assim como eu falo, amanhã é dia de trabalho, de segunda a sexta é dia de trabalho, terça, quinta e sábado é dia de treino. Assim como, sei lá, domingo é dia de missa, por exemplo. Enfim, você começa a encarar aquilo como parte integrante do seu dia e é inegociável. Então, quando chega a esse patamar, claro, fica muito mais fácil, porque é do dia, é automático, é do seu cotidiano, é como tomar banho, é como se alimentar, é quase que uma necessidade fisiológica também. Então, vai no automático. Mas é um processo até chegar nesse patamar. É um processo que leva um tempo, precisa de uma maturação, mas são etapas que a gente vai cumprindo e vai vencendo até chegar a esse patamar. Não é nenhum bicho de sete cabeças. O que a gente faz não é nada fora do comum. Qualquer pessoa consegue fazer. Basta se propor a fazer. Basta, de fato, tomar uma decisão. É uma decisão que só depende da pessoa. Muita gente diz, eu não tenho tempo. Tem. Tempo a gente organiza. Sim. Acorda às 5 horas da manhã e vai treinar. Quando eu falei a minha primeira maratona, eu não gosto de correr no sol muito forte. Por isso que eu corro ou muito cedo ou muito tarde. O sol queima demais, me incomoda, meu rendimento cai demais. Então, na minha primeira maratona, eu treinava nos últimos 45 dias, que são os treinos mais longos. Quando era sábado de longão, tinha um longão de 3 horas e meia, por exemplo. Um longão de 4 horas, de 3 horas. Aí caramba, se eu for começar às 5 da manhã, se eu correr do começo ao fim sem nenhuma parada, eu vou terminar às 8. O sol já vai estar rachando. Se eu começar às 5 e for um treino de 4 horas, eu vou terminar às 9. Em Natal é absurdo esse sol. O que é que eu fazia? Eu começava às 3 da manhã. Então, para eu começar a correr às 3 da madrugada, eu tinha que dormir às 18 horas da sexta-feira. E acordar às 2 para poder levantar, tomar um banho, um pré-treino e estar no local para começar às 3 horas. Claro que não foi o ciclo inteiro, foram 3, 4 treinos, né? Os 3, 4 longões mais longos. Mas é algo que eu nunca pensei em fazer na vida. Sim. Acordar num sábado às 2 da manhã para começar a correr às 3 para terminar às 7. Eu conto assim, caramba, você é doido. Não, bicho, eu tinha a opção, ou corria essa hora, ou corria muito no sol, ou corria à noite.
no final do dia. Eu não queria correr no sábado à noite, nem no sol, então eu tinha que fazer. É a minha escolha. Tenho amigos meus que correm no sol como se estivesse e rendem normalmente. É dele, é característica dele. Eu já não gosto. Por isso que me mudar para Brasília foi bom, porque lá em Brasília o dia amanhece mais tarde, o sol começa a castigar mais tarde também, então dá para começar a correr de 7, 8 horas da manhã, tranquilo, sem sofrimento nenhum. Cara, se fosse pra Curitiba não ia ter problema, viu? Porque lá o céu é cinzento. Eu morei, eu acho que 7 anos em Curitiba. Não é sempre que o sol aparece lá. Lá você não ia ter problema, viu? Pois é, eu tô vivendo isso em Brasília, assim, céu cinzento quase toda manhã. Mas tem frio, né? Tem. Aqui em Natal não tinha frio, lá você vai sofrer com frio. E essa época do ano tá bem frio lá. Pegar inverno, pegar frio. Quando a gente olha para o esporte, que a gente está falando, no caso a corrida, é muito interessante a gente ver a tua história e a gente ver que várias pessoas também conseguem transformar a vida realmente com o esporte. Coisa que, se a gente fosse, enfim, deixar do jeito mais simples, talvez, qualquer pessoa poderia fazer isso, só que, obviamente, você é uma pessoa que decidiu pela corrida, outras pessoas podem ter decidido por outro esporte. Sim. E outras ainda, talvez não decidiram nada, estão sedentárias ainda, tal. E é muito legal quando a gente olha todo esse contexto, que nem você falou, poxa, mudei muitas coisas em relação à minha saúde, então transformou a sua saúde, a decisão de você correr transformou completamente a sua saúde, hoje você tem muito mais saúde, como você falou, até a tua idade metabólica aí, né, de realmente ser um jovem mesmo, e como o esporte, no caso a corrida, ela se torna uma motivação muito forte. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu era adolescente, bem rebelde, eu tive a minha época de fumar. Então eu comecei a fumar com 15, 16 anos. Beleza. Aí você vai lá naquela fase mais difícil, você vicia, parece que você não consegue ficar mais sem aquilo. Aí vem as informações, não, porque fumar é prejudicial, beleza. Racionalmente você sabe, mas quando você sai, antigamente você saía na balada, é cheiro de cigarro para todo lado. Então é muito difícil você ficar longe de um hábito que era um vício. E eu treinava karatê. E eu queria muito ir para um campeonato mundial. Então era o meu sonho. Aí eu saía na sexta, fumava horrores, no sábado eu ia treinar. Você acha que eu tinha fôlego para treinar? Eu ia treinar, eu quase que perdi para todo mundo. Chegava lá, não tinha fôlego. E aí chegou esse momento que eu falei, cara, não dá mais. Tipo, ou eu decido treinar para o campeonato mundial, ou eu decido ficar numa balada aí fumando. Então foi esse negócio, falar assim, não, parei. É como você falou, tipo, é a palavra assim, de um dia que você fala, cara, não deu mais. Parei, a partir de hoje eu não fumo mais. E aí, foco total no treinamento. Então, é muito interessante ver como o esporte, um objetivo, uma meta, ela é uma motivação tão forte para uma mudança de hábitos que são tão difíceis de você deixar para trás num dia a dia, mas quando você tem algo muito forte ali, se torna uma motivação muito forte para isso. E várias pessoas conseguem transformar vidas por causa de uma decisão. E a gente tem alguns eventos presenciais que a gente faz, inclusive vai ter até um congresso nosso, vai ser em Alphaville esse ano. Ano passado a gente fez em São Paulo, teve 1000 fisioterapeutas lá, esse ano vai ser em Alphaville, vai ser para 500 fisioterapeutas, é um congresso científico da fisioterapia. E a gente já põe a frase, uma decisão pode mudar tudo. Porque é sobre isso. O que você decide ser? Você decide ser um profissional que realmente você vai estudar, você vai se especializar, você vai entregar o melhor para o seu paciente, no caso nosso, da fisioterapia, que você realmente vai transformar a vida do outro, ou você vai se acomodar e ficar ali fazendo sempre do mesmo e... Se a gente for ver em todos os contextos, a gente vai ter algo assim, né? Que a gente precisa realmente decidir viver. Eu vou decidir ter uma vida diferente a partir de hoje, ou eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas, o mesmo jeito, mesmo sabendo que não é a melhor forma. Várias situações na vida, vários aspectos, vários pontos da vida da gente podem nos fazer tomar decisões. Não sei lá, uma questão religiosa, um compromisso religioso, algo familiar. Mas sem margem sem possibilidade de errar, sem margem de dúvida, eu acredito que o esporte é o meio mais fácil de você mudar, transformar-se. Porque tá mais acessível, assim, é mais
palpável, é mais fácil de sentir. Então, e seja por qualquer esporte, eu também não quero impor que você tem que correr, não é isso, cada um faz o esporte que se sente bem, que gosta, que dá prazer, que ama, e é o esporte que lhe motiva, mas o esporte motiva. Então, o esporte, de fato, para mim, é a alavanca mais acessível para as pessoas, para qualquer pessoa, tomar decisões transformadoras. E quando eu falo tomar decisões transformadoras, não é aquela decisão assim de chegar e dizer, a partir de hoje eu sou um super-herói. Não. Uma decisão pequena, ela transforma. Uma decisão de, por exemplo, na sexta-feira eu não vou mais farrear. Já é uma decisão que transforma. Porque essa decisão já tem um impacto ao longo de 10 sextas-feiras seguidas, um impacto gigante. E essa decisão vai puxar outra. Com certeza você vai dizer, se eu conseguir ficar uma sexta-feira sem uma farrazinha, eu vou passar um final de semana inteiro. Eu tenho experiência de também fazer meu treino de sábado de manhã e ficar um final de semana tranquilo, caseiro, de boa, uma máxima saída mais leve e tal. Uma decisão sai puxando a outra. E é isso que vai transformando. É esse processo. Então, o esporte acaba sendo um caminho mais acessível, seja ele qual for. E a corrida acaba sendo mais acessível ainda porque você faz em qualquer lugar, a qualquer hora que você quiser, em que cidade você estiver. De repente você acordou tarde, acordou cedo, tá? Você levou o tênis, você vai fazer. Acaba sendo mais acessível do que outros esportes. Para você fazer natação, você não dá para fazer natação a qualquer hora, em qualquer lugar. Não, você tem que ter uma piscina, ou praia, ou um rio. É diferente de correr. Correr, você calçou o tênis, sai de casa, você vai correr. Então, acaba sendo mais acessível. Então, ainda tem esse ponto favorável, esse ponto que ajuda. Então, sem dúvida nenhuma, o esporte tem esse caráter transformador e muita gente acha que não consegue fazer essas transformações, mas acaba usando isso como uma escora para não tomar a decisão. Sim. Eu fui convidado agora em dezembro para uma palestra lá, aqui em Natal. Eu passei uma semana aqui em dezembro e nessa semana estava indo uma semana era algo sobre qualidade de vida nessa empresa, que é um shopping que está em construção lá em Nova Parnamirim. E a responsável pela obra me convidou para falar para os operários. Eram quase 100 operários da construção civil. Pedreiros, auxiliares de pedreiros, enfim, pessoas que estão lá operando a construção, construindo de fato o shopping. E eu estava falando sobre isso, sobre qualidade de vida, mudanças, decisões. E eu falei para eles, vocês aqui são 100, né, tal, todos eles quase todos bem sedentários, uns de mais idade, outros mais jovens, mas eles ficavam olhando assim e ficavam olhando e eu percebi nos olhares como se fosse algo inatingível para eles. E eu disse, sabe por que é atingível? Eu disse para eles, sabe por que não é inatingível e sabe por que é atingível? Porque se você ficar olhando para... Eu mostrei 2 fotos minhas, né? Um antes e um depois, lá, eu mostrei no quadro lá. Se você ficar olhando para a diferença, você acaba dizendo, eu não consigo essa transformação. Mas é aí onde está o teu erro. É olhar para longe. Volta para aquela história. Olha para o teu hoje. Eu vou fazer alguma coisa, então eu vou dar uma caminhada de 15 minutos. Faça isso hoje. E eu dizia para eles, faça isso hoje. Não é algo que é inatingível para você, uma caminhada de 20 minutos. Passe 3 dias da semana fazendo essa caminhada de 20 minutos. Na semana seguinte a sua caminhada já vai... vou caminhar um pouquinho mais. Então, é atingível. É só querer fazer e olhar para hoje. Sim. E não olhar para daqui a 2 anos, olhar daqui a 30 quilos, olhar daqui a uma maratona. Não. Olha uma caminhada de 15 minutos. O esporte transforma desde que você queira fazer. Breno, eu gosto muito disso que você falou, dessa colocação, da gente não olhar só pro ponto final, né? E durante o percurso, que é inclusive um capítulo que eu coloquei do meu livro, que é Apaixone-se pelo Processo. Então, é um livro sobre tratamento de dor crônica. E o paciente com dor crônica, ele só quer zerar a dor. Só que, será que vai ser possível zerar essa dor? Não sei. Então, se ele foca só no zerar a dor, ele vai se frustrar.
Agora, se eu foco no passo a passo do dia a dia, vamos fazer o primeiro atendimento, vamos para o segundo, vamos para a primeira semana, segunda semana, primeiro mês, segundo mês, e aí sim a gente, tô melhor que ontem, tô melhor que o dia tal, e aí a gente vai mensurando essa melhora, que não é só dor, mas dor é uma coisa, a capacidade, o que ela está fazendo, a função, enfim, várias coisas que vão aparecendo, e é muito bom isso. Porque se a gente se apaixona durante esse percurso, quando a gente chega lá no final, vamos dizer assim, que talvez nem seja o final, não era o final que era visto nesse momento, ele vai ser muito melhor. Porque aí eu não vou me frustrar. Agora, como você falou, né? Se eu tô focando só nos 30 quilos e passa a primeira semana e eu não bati a meta do que eu tinha que bater, aí de repente, não vou chegar. E aí desiste antes, sendo que você teria um percurso gigante pela frente. E isso vale para tudo na vida. O esporte acabou me mostrando, e eu enxergo tudo que eu faço na minha vida hoje por esse prisma do esporte. Para minha filha, por exemplo. Minha filha fez o Enem em 2024. Infelizmente ela não conseguiu, ela está tentando medicina, a nota não foi ainda possível de medicina ainda nas universidades públicas, nas federais. Ela vai tentar de novo. Em 2025 ela disse, não papai, eu prefiro estudar, tentar novamente, universidades públicas novamente, e quero mais um ano de cursinho e tal. E aí, eu conversando com ela, depois que saiu o resultado, né, ela ficou um pouco triste, obviamente, ela estudou muito, se dedicou muito, ela é muito estudiosa. E eu conversei com ela, eu disse, pai, num campeonato ou numa maratona, só um vai ser o campeão. Vai ter muita gente lá concorrendo, mas só um vai ser o campeão. Muitas outras pessoas, muitos outros, se for esportes coletivos, muitos outros times, muitas outras equipes, ou se for esportes individuais, muitas outras pessoas vão fazer bonito também ao longo da trajetória, ao longo do campeonato, ao longo da maratona. Muita gente vai fazer bonito, muita gente vai dar alegria aos seus torcedores, muita gente vai ter excelentes desempenhos, mas só um vai ser o campeão. Aí, o fato de você não ser campeão não tira o mérito da sua trajetória. Sim. Você fez bonito ao longo de um campeonato inteiro, de uma maratona inteira. Então, assim, eu dizia muito a ela e digo, graças ao ensinamento do esporte, você não era obrigada a passar no Enem. Você era obrigada a dar o seu melhor ao longo do ano estudando. Então, dê o seu melhor ao longo do ano estudando, sem ficar preocupada em novembro na prova. Claro, é a meta lá em novembro. Mas você tem que se preocupar com o que você tem que fazer naquele dia, naquele momento, a disciplina que você tem que estudar naquele dia, a avaliação que você tem que fazer naquele dia, a aula que você tem que assistir naquele dia. Porque o foco, por mais que você esteja de olho lá na frente, mas o foco tem que ser agora. E esse ensinamento, para mim, me veio pela vivência do esporte. Porque eu tenho uma maratona para fazer, mas eu não ficava focando na maratona. Eu ficava focando no treino que eu tenho hoje. Então, acaba esse ensinamento, eu acabo levando para tudo na vida. Até para um papo sobre Enem com a minha filha. Com certeza, que massa. Fala para mim, você já teve alguma lesão que durante esse percurso da corrida te deixou um tempo sem poder correr? Sofreu com alguma coisa que te atrapalhou no treino, te tirou durante a corrida por um tempo? No começo eu tive mais, até porque eu era mais pesado também. Então, e eu vinha de um longo período de sedentarismo, né? As articulações desacostumadas a impacto. Exato. E a esforço. E, além de desacostumadas, despreparadas também. Uhum. Eu tive 2 fascites plantares, uma em cada pé, não ao mesmo tempo. Tive uma fascite plantar, e você sabe o que é, mas pode ser que alguém que esteja assistindo não saiba. É uma inflamação na sola do pé mesmo, na planta do pé. Nas estruturas chamadas fáscias, nas fáscias, né? E aí não dava nem para dar a passada. Dar a passada doía muito. Não tive um ano no pé, fiz tratamento, passei 2, 3 meses parado, fisioterapia, tratamento com medicamento, gelo, enfim. Voltei a correr, meses depois estive no outro pé, mesma coisa. E aí no ano seguinte, isso lá no comecinho, no ano seguinte, eu tive uma inflamação no tendão calcâneo, no famoso calcanhar de Aquiles. Bem no calcanharzinho mesmo, assim. E também era ruim para dar a passada. Essa eu não conseguia correr, de fato. Mas à medida que eu fui melhorando, e ficando mais leve, me dedicando mais, tendo mais consciência corporal, graças ao acompanhamento de fisioterapeutas,
profissionais de educação física. Eles foram me ensinando sobre consciência corporal, sobre exercícios, sobre algumas ativações antes e depois dos treinos, ativações pré-treino e algumas liberações pós-treino que eu não fazia no começo, nem sabia que precisava. Então, isso fui melhorando e as lesões foram diminuindo. Eu tive a minha última lesão, e depois de muito tempo sem ter lesão, no final de 2023. Eu tive novamente uma inflamação no outro tendão calcâneo. Putz. E eu tive que passar 2 meses também parado. Fisioterapia, tratamento e tal. Mas foram 2 meses que, ao invés de ficar 100% parado, eu me dediquei muito à musculação. Fiz muita musculação e emagreci mais do que quando eu estava correndo. Acho que pela variação de estímulo, eu acho também, musculação é bom. E quando eu pude voltar a correr, eu estava me sentindo até mais forte, mais leve. A corrida fluía melhor. Então, é quase impossível a gente ter uma trajetória de corrida por muitos anos sem ter lesões. Mas, graças a Deus, foram lesões que eu digo, não, assim, menos graves, né? Lesões pequenas. Sim. Lesões que você passa ali 2, 3 meses parado, trata e volta normalmente. Tem uma frase de Oscar Schmidt, do basquete, que ele fala, a dor faz parte do uniforme do atleta. E atleta de alta performance, né? Sim. Então, quem treina em alta performance exige mais do corpo. Então, vai sentir alguma dor. Não estou dizendo para você se acostumar com dor. Não é isso. A gente tem que se acostumar com dor e dizer, está doendo, legal, não tem nada não. Tem, sim. A dor é um sintoma de que algo está errado. Mas a gente tem. O esporte, você tem algumas dores e é para isso que existem os fisioterapeutas, é para isso que existem os ortopedistas, é para isso que existem os professores de educação física, para nos dar esse suporte que a gente precisa para ter menos dor e quando ela aparecer, a gente passar por ela. Só para dizer uma coisa importante, às vezes o pessoal entender também. Existem dores diferentes, né? Tipo, eu vou para uma musculação, eu faço um treino pesado de hipertrofia, eu vou ter dor muscular. Sim. E é uma dor completamente diferente, por exemplo, da que você falou, que é a fascite. Hoje a gente chama fasciopatia. E por quê? Porque nem sempre tem um processo inflamatório, mas tem uma dor muito forte. Então, essa antiga fascite, quando, geralmente, não sei se você sentiu isso, mas quando você acorda, a primeira pisada do dia ali, ela pega uma dor muito forte ali na planta do pé. Parecia que uma faca entrava no meu pé. Exatamente. E é interessante, realmente, você teve poucas dores e lesões, assim, tipo, que te tiraram, né, do treinamento, porque você já tem um tempo grande já que você corre. E como você começou já com um sobrepeso, vamos dizer assim, não é que você tem que ter, é importante o pessoal saber, não é que você vai ter dor porque tem sobrepeso, na verdade não, mas obviamente pela constância do corpo não estar adaptado. Como você falou, não tinha musculatura ali para ajudar a não ter uma sobrecarga na articulação. Eu tenho que ter uma musculatura mais forte, mais ativa, para não cair só a sobrecarga lá na articulação. Então, por isso que é tão importante as pessoas fazerem também o trabalho de fortalecimento junto com a corrida. Obviamente, não demais, né? Ter esse acompanhamento, entender muito bem a planilha com o profissional de educação física, como que vai ser feito isso para não sobrecarregar. Mas eu falo isso porque, com certeza, tem muitas pessoas que vão começar e vão focar só na corrida, e aí se machucam, e aí param porque se machucaram, né? E às vezes, poxa, eu queria tanto correr, mas eu me machuquei. E aí tem várias lesõezinhas que são clássicas da corrida, que às vezes acabam, você voltou, mas tem pessoas que ficam 2 meses paradas e não voltam mais. E ela simplesmente desiste, porque, me machuquei, não vou voltar mais. E acredita que se for treinar, vai machucar de novo. Então, assim, não é difícil para uma pessoa correr no sentido, comparando com vários outros esportes, o corpo ele se adapta muito bem, mas obviamente essa cadência do treinamento ela vai ser determinante aí para a pessoa, né? Como você falou, tem que ter um dia de descanso, não é tipo sair correndo todo dia, vou começar a correr todo dia, eu vou correndo. Esse é um mal grande do leigo. Esse aí. O corpo não dá conta. E aí começa uma dorzinha aqui, a sobrecarga ali que você teve no tendão de Aquiles, do calcâneo, isso é muito comum para corredor. Só que isso realmente tira da corrida, porque a gente precisa diminuir o estímulo da corrida, que era o que estava sendo lesivo, mas eu preciso de um estímulo no tendão para remodelar, que é o da musculação.
Então eu tenho, às vezes, exercícios da musculação, obviamente, se tiver o estímulo correto, porque eu tenho que ter carga, mas ele tem que ser lento. E aí eu tenho que dosar se não vai piorando essa dor, se tá como que tá. Então é interessante você falar assim, eu fiquei entre aspas de repouso, não é repouso absoluto. É só tirar o estímulo da corrida que estava naquele momento. Mas eu tive outros exercícios ali para dar aquele estímulo que eu preciso do tendão para remodelar. Então a reabilitação de uma lesão não é tipo, beleza, eu vou ficar aqui 2 meses parado, tomando a medicação e vou voltar a correr, vai machucar de novo. Então, quando a gente fala da físio e vários outros profissionais associados, é sobre isso, é sobre a gente achar esse melhor equilíbrio, a gente entender essa melhor força muscular para que a pessoa possa conseguir treinar, correr. E é muito legal de ver a sua trajetória de ir aumentando essa cadência de quilometragem e, poxa, qualquer pessoa pode se machucar, pode, como você falou, pode sentir dor, deve ser extremamente cansativo você chegar numa maratona. O dia seguinte, como você falou, é dor. Cara, você tá com o teu corpo moído. Eu acho que deve doer até o fio de cabelo ali. Na primeira meia, quando eu fiz a primeira meia em 2016, eu terminei assim, eu me lembro demais dessa cena. Assim que eu cruzei a linha de chegada, que a gente passa nas corridas, quando você cruza a linha de chegada, tem umas baias que vão encaminhando. Normalmente é uma baia para água, a outra para frutas, outra para medalhas. A banana. É, para banana. E quando eu entrei na primeira baia, assim, acho que sei lá, 5 metros depois da linha de chegada, 5, 10 metros depois da linha de chegada, eu parei nela e fiquei. Eu não conseguia mais, meus joelhos não dobravam mais. Eu fiquei ali uns 10 minutos parado mesmo, assim. Os meus joelhos não dobravam e eu não era nem o pulmão cansado, eram os joelhos. Eu fiquei ali, dei um tempo os joelhos, e aí eu me lembro que eu passei o resto do dia andando com as pernas duras, assim. Os joelhos não dobravam. Hoje, termino a maratona e vou para uma festa logo depois da prova. Porque o corpo tem outra adaptação e tal. Eu costumo dizer que correr é diferente de treinar corrida. Treinar corrida, você precisa começar... Se você se propõe a treinar corrida, você precisa fazer... ter preocupações além de apenas treinar. Alimentação, sono, preparar o corpo e as articulações é fundamental. Então, isso quem me ensinou foi o dia a dia, foi a prática. Depois que eu comecei a exigir mais de mim por conta das minhas decisões tomadas, eu comecei a entender que eu precisava preparar o meu corpo para correr melhor e se lesionar menos. Eu nem tinha noção que as escápulas eram importantes para a corrida. Eu achava que era só as pernas. Aí depois, escápula. Por que vou treinar escápula? Postura. E quando você melhora a sua postura, você começa a deixar o teu corpo mais retinho ali. O centro de gravidade começa sendo mais aqui na região do abdômen. Você não corre mais assim, então não força a lombar, não machuca tanto o joelho. Você começa... E claro, isso não é só uma questão de postura. Porque depois de 2 horas você está assim de novo, se o corpo estiver preparado, né? É preparar o corpo para ficar 2 horas nessa postura. Numa postura ergonômica, ou eficiente, ou econômica, como os profissionais de área gostam de dizer. Mas você precisa se preparar para isso. E acaba diminuindo o risco de lesão. Você gasta menos energia, portanto você se desgasta menos. Então quando eu falo desgasta menos, é desgastar menos pulmão, desgastar menos musculatura, desgastar menos articulações. Porque você está preparando o teu corpo, preparando o terreno para a atividade fim, que é treinar, correr. Se você vai fazer uma festa, você tem que preparar o salão de festas. Não é simplesmente jogar todo mundo lá dentro. Então é isso também. Você se propõe a treinar corrida, tem que ter outras preocupações. E aí muita gente pode dizer, mas é caro. Depende. Você pode adaptar às suas condições. E existem profissionais e acompanhamentos profissionais nas diversas áreas que envolvem uma corrida, para todos os tipos de perfis de pessoas. Se você se propor realmente a fazer aquilo, você vai abrir mão de alguma coisa para investir naquilo ali. Eu nem digo que é gastar, é investir. Sim. Porque eu gastava dinheiro na farra. Hoje eu invisto numa alimentação melhor, eu invisto num profissional que me acompanha melhor, para que eu faça por mais tempo o que eu gosto de fazer, que é correr.
Deixa eu te contar uma última coisa aqui antes da gente finalizar. Existe um mito da corrida, que corrida, por exemplo, como você falou, né? Corrida é impacto. Mas existe um mito que a corrida poderia gerar uma hérnia de disco, ou poderia piorar, enfim. E aí, em 2015, saiu um artigo que foi publicado em uma das revistas da Nature lá, que é a Scientific Report. E o nome do artigo é o seguinte: corrida fortalece o disco intervertebral. Então, o que eles viram? O disco intervertebral, que está entre as vértebras ali da coluna vertebral, ele é o nosso amortecedor. E a partir do momento que eu tenho esse impacto, esse movimento da corrida, ele vai fortalecendo essa fibrocartilagem e ela fica mais forte. E é muito legal, porque os caras fizeram a pesquisa e eles já tacaram logo no título: corrida fortalece o disco intervertebral. Então, assim, existem muitos mitos que as pessoas às vezes acreditam, Breno, mas que não é verdade, entendeu? É porque eu vou correr e vai, sei lá, vai dar artrose no joelho. Porque eu vou correr e vai acabar com a minha coluna. Não é por aí. Tem muitas coisas, é muito pior ficar parado. Eu acho que o ponto é esse. É muito pior ficar parado e a gente só precisa realmente cuidar. Não é começar de qualquer jeito, buscar, entender, beleza, tem que ter descanso, tem não sei o quê, mas assim, também não é nenhuma barreira para ninguém começar. Não, a minha filha, ela começou, o ano passado ela começou a correr algumas corridinhas comigo, alguns treininhos comigo, mas não treinava corrida. Era uma corredora festiva. Esse ano, eu matriculei ela na assessoria de corrida, ela começou a treinar corrida. E por que eu estou citando o exemplo dela? Minha filha, ela é cirurgiada da coluna. Ela tem uma escoliose num nível altíssimo. Sim. Se eu mostrar uma foto, assim, ela era envergada. A omoplata dela uma era para fora, outra para dentro, assim. Ela fez cirurgia com quantos anos? Ela fez com 16, acho. Tá. Já faz 3 anos, falou que ela tem 19, Isso. Né? Ela tem umas hastes na coluna. Artrodese. Ou seja, um leigo pode olhar e dizer: não pode correr mais nunca. Pelo contrário, o cirurgião que operou, o ortopedista que operou, eu já era corredor e conversei com ele sobre isso, ele até falou: ela pode correr com você. Aliás, é bom que ela vá correr com você. Claro, ela precisa preparar o corpo, as articulações, a estrutura de sustentação da coluna, a musculatura de sustentação da coluna, core, etc., para que ela corra. Mas é recomendável, inclusive, para ela. Não é um obstáculo, não. É recomendável até. E ela é cirurgiada da coluna, tem hastes na coluna. E corre, e tá gostando, tá empolgada. Eu tô felicíssimo com isso. Cara, muito bom. Breno, adorei conversar contigo. História inspiradora, bom demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, pensando nas pessoas que não correm ainda, que estão assistindo esse podcast e já passou pela cabeça delas começar a correr e talvez ainda não teve uma inspiração. Eu gostaria que você fosse essa inspiração para essas pessoas. É importante você ter noção do que você quer da sua vida, em primeiro lugar. Não existe uma imposição de nada. Existem exemplos bons e exemplos ruins. Existem decisões ruins e decisões boas. E todas as escolhas que a gente fizer, elas terão consequências. Toda escolha que você fizer, ela vai ter consequência. E aí cabe a você fazer a sua escolha. Você escolhe ter mais qualidade de vida ou você escolhe permanecer onde você está sem qualidade de vida? São escolhas. E aí é a sua livre decisão que vai tomar. Não é nem um bicho de 7 cabeças, eu não sou nenhum super-homem. Os outros corredores que correm comigo pelo mundo inteiro não são super-homens. São apenas pessoas que se propuseram a fazer algo. E você pode fazer também. E se você se propuser a fazer algo, a tomar uma decisão de iniciar num esporte, seja ele qual for, mas se for a corrida ou qualquer outro, procurem, eu digo muito isso, não faça nada da sua cabeça, a não ser a decisão que você tomar. O resto, procure profissionais que vão lhe orientar da forma adequada, porque aí você vai ter, de fato, bases para fazer bem feito. Você vai ter etapas que você vai cumprir, vai fazer bem feito. E se você fizesse propor isso, eu garanto. Se arrepende, não. Muito bom. Aonde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, @eaiboracorrer. É um Instagram que eu uso para informar. Eu sou jornalista, eu também passo informação nesse Instagram. Mas não só informação. No E aí, Bora Correr, você tem também vivências, experiências, histórias,
eu mostro o dia a dia de uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum que se propõe a correr. E aí, qualquer pessoa, e eu ouço muito isso, as pessoas, Breno, eu gosto porque eu me identifiquei. Eu sou uma pessoa comum. Então, as pessoas comuns vão se identificando também. Assim, acaba desmistificando isso de que é algo inatingível. Não é atingível. Então, confere no Instagram, @e aí bora correr, que sempre tem alguma coisa boa lá para você ver. Show, muito e se não bom. tiver boa, me fala também que eu mudo. Breno, obrigado, viu? Pela sua agradeço. presença hoje, sua disponibilidade, parabéns pela sua trajetória. Uma pena que você está indo embora para Brasília, mas sempre que puder, venha visitar a gente aí, e aí o pessoal vai começar a poder te acompanhar também. Foi um prazer, assim, foi uma honra. Foi uma surpresa, eu não esperava. De fato, quando você falou comigo, eu disse, caramba, que massa. Fiquei me achando. Mas obrigado, foi uma honra de fato e como eu disse lá no comecinho, eu gosto muito de correr, mas gosto também e muito de falar sobre corrida. Foi muito massa. Ah, que bom, obrigado. E aí, gente, bora correr? Ó, se você gostou desse episódio, já clica aí, compartilha com todas as pessoas e profissionais de saúde que você entende que precisa ouvir e se inspirar nesse episódio, tá bom? Clica aí em curtir esse vídeo pra gente, se inscreve no canal, vai lá no Spotify, avalia a gente, se inscreve também naquele canal para que você possa acompanhar todos os nossos episódios. É sempre muito bom estar aqui gravando e trazendo inspirações, conhecimentos, conteúdos para que você possa aí aprender mais, se inspirar mais, ser um profissional melhor, ser uma pessoa que tem mais qualidade de vida, enfim, possa ter mais qualidade de vida, viva melhor e com menos dor, tá bom? Te vejo no próximo episódio.